e vimos o que a escola podia fornecer e o que a gente podia propor à escola. Já descartando, lembrando, já descartando o quiz através do computador. E ficamos no impasse, né? Ficamos no impasse. Por quê? Como é que a gente vai falar de informática sem ser no computador? Como é que a gente vai apresentar as medidas da informática sem ter o computador? Então continuamos no projeto e surgiu uma ideia interessante a princípio. A ideia foi, já que nós não podemos usar um computador da escola, um computador efetivo, vamos simular um computador. Vamos trazer o que tem dentro do computador para a sala de aula. E a forma que nós pensamos sobre isso, de uma maneira bem lúdica, foi através de uma caixa de ovo. A caixa de ovo seria o nosso computador. O que teria dentro do computador seria exatamente o conteúdo, as medidas necessárias. Decidimos fazer cada unidade de medida com uma cor. As cores vocês verão agora. E aconteceu um fator interessante quando mostramos o protótipo do protótipo ainda ao professor, e ele questionou uma coisa importante. Pelo menos naquela escola, a maioria dos alunos, eles até entenderiam, e o nosso questionamento que a gente fez a princípio também tinha chegado nesse ponto, eles até entenderiam que tera é maior que giga, que é maior que mega, que é maior que kbyte. Ele nos orientou a falar principalmente sobre a conversão. Os alunos têm dificuldade na conversão, converter de uma medida para outra. E o protótipo que a gente fez a princípio não cobria essa característica. De novo, nós chegamos a ler o material didático que os alunos tiveram. Tanto é que na escola o material didático que eles utilizam é de Joamir Souza, Patrícia Moreno Pataro, Vontade de Saber, nono ano. Consta no livro, né, página 129, unidades medidas de informática. Porém, os alunos eles têm uma dificuldade, segundo o professor, em converter essas unidades. Então tivemos que dar um passo mais atrás para mostrar aos alunos de que forma essa seria a conversão. Ou seja, o nosso protótipo acabou virando um protótipo de um outro protótipo. De que forma? Nós abrimos o computador, não abrimos? Esse computador moderno aqui, abriríamos o computador. Porém, e a sequência que tem? Como é que os alunos visualizariam? Apenas com a tampinha? Não.
o grupo achou melhor fazer uma atividade anterior, que seria, aí sim, colocaríamos em fileira, né? Colocamos as carteiras, sendo que uma byte, depois kilobyte, megabyte, gigabyte, terabyte. Veja bem, eles não leriam na lousa. Eles olhariam em carteiras e cada carteira seria a respectiva ordem de armazenamento. Eles visualizariam, por exemplo, a primeira byte. Quantas unidades tem no byte? 8 bits. Mas se eu juntar um número significativo de bytes, vou para a próxima casa. Próxima casa, kilobyte. No próprio informativo do kilobyte, kilobyte equivale a quantos bytes? 1024 bytes. Realmente vai ter que dar um passo à frente. Megabyte. Quantos megabytes? 1 megabyte tem quantos kilobytes? 1024. Próximo passo. Só aí ele já vai perceber que entre um passo e outro você tem 1024. Ele vai até o final, no caso terabyte. Depois desse processo do byte até o terabyte, aí sim ele vai dar um passo para trás e vai perceber o contrário, ou pelo menos o raciocínio ao contrário. Se 1024 gigabytes é 1 terabyte, se eu for converter ao contrário, 1 terabyte, eu passo para trás, 1024 gigabytes. Outro passo para trás, 1024 megabytes. Outro passo para trás, 1024 kilobytes. Outro passo para trás, 1024 bytes. 1024 bytes. Se ficássemos apenas com as cores, segundo o professor, e fazia sentido, e faz sentido o que ele disse, os alunos ficariam perdidos porque eles não sabiam a conversão. Eles têm dificuldade em questões de multiplicação e de divisão. Lembrando, quando você vai converter um byte para um kilobyte, você vai ter que dividir 1 por 1024. E a partir do momento que eles entenderam que byte, kilobyte, megabyte, gigabyte, terabyte são as unidades de medida, e elas têm um propósito, elas têm uma sequência, 1024, aí sim nós mostramos um pouco mais. No final dessa sequência, onde como enfileiramos em carteiras, visualizamos o seguinte: um grupo vem de um lado, um grupo vê do outro. Então você, de 2 em 2, né, para agilizar o processo, para todos poderem participar, né, eles vão 2 em 2, eles vão observando, e no final, depois do terabyte, você mostra, o grupo mostrou alguns objetos que tem essas unidades de medida. Um DVD, um Blu-ray, cartão de memória, pendrive, HD externo. A necessidade de você saber até de converter uma unidade para outra, fica mais fácil. Depois que eles tiveram essa primeira atividade, aí sim vamos utilizar
só para complemento mesmo, que o principal é que eles entendessem as unidades de medida, mas para saber efetivamente se eles entenderam essa conversão, o que nós fazíamos? Demos para cada aluno, de novo, um aluno do lado esquerdo, um aluno do lado direito, e falo o seguinte: eu tenho byte, eu quero converter para kilobyte. Que unidade que eu faço? Lembrando sempre para os alunos que é 1024. Eles vão responder, e com toda a razão, que é 1024. Aí sim, depois que eles conseguiram entender essa primeira parte, pego as tampinhas, eles visualizam a tampinha e vou fazer algumas perguntas. Aí sim, de novo, retomando ao quiz, retomando as partidas aéreas, avulsas, retomando as partidas do quiz que era por computador. Aí eu vou falar para ele, ó, seguinte, de novo, pode ser em grupo, né, um de cada lado ou apenas um, assim, ó, eu vou te dar uma questão e o seguinte, ou para converter, você vai usar a tampinha. E para responder, você vai marcar quanto você precisa. Exemplo, questão 1. Converter 1 megabyte em byte. Ele já fez a atividade. Só o que ele vai fazer? Ele vai pegar a tampinha que ele está no início, vai voltar 2 casas e vai pegar a filipetinha. Vai fazer a conta. Ou, de novo, por calculadora, ou por escrito. Deu tal resultado. Bateu.
vai para a questão 2. Converter 1024 bytes em kbytes. Eu vou o quê? Vou ter que dividir? Vou ter que multiplicar? De novo. Faz a escadinha. Faz a escalada. Você está subindo ou você está descendo? Ah, professor, eu estou subindo. Então, se está subindo, se está indo para cima, multiplicação. Divisão. Tá lá. Tá no informativo aqui, ó. Casa para cima, divisão. Casa para baixo, multiplicação. Achou a resposta? Coloca no mural. Coloca no computador. Olha que interessante. O problema virou solução. O fantástico desse trabalho foi exatamente isso. Como é que a gente visualiza a informação? Como é que a gente mostra para o aluno o trabalho? Obrigado.